Olá a todos, neste vídeo iremos falar do volume da esfera e da área da superfície esférica. Iremos ver quais as fórmulas do volume da esfera e da área da superfície esférica e aplicá-las na resolução de alguns problemas. Não iremos demonstrar as fórmulas, mas prova-se que, dada uma esfera de raio R, o volume da esfera é 4/3 πr ao cubo e a área da superfície esférica é 4π vezes raio ao quadrado. Ora bem, um primeiro problema. Uma cisterna tem a forma de um sólido que pode ser composto num cilindro e duas semisferas, como se vê na figura ao lado. De acordo com a figura, o comprimento da cisterna, o comprimento total, 6,4 metros. O diâmetro da base do cilindro, 2,4 metros. As bases do cilindro e as semisferas têm o mesmo diâmetro. Estão ali as duas semisferas encaixadas na base do cilindro. Determina o volume da cisterna. Apresenta em metros cúbicos arredondada às décimas. Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva pelo menos 3 casas decimais. Mostra como chegaste à tua resposta. Isto é um problema da prova final de 6 ciclo 2019 da segunda fase. Ora bem, o volume da cisterna será então o volume da esfera mais o volume do cilindro. Efetivamente, as duas semisferas juntas vão formar a esfera e se a esfera tem 2,4 metros de diâmetro, o seu raio será 1,2 metros de raio. Relativamente ao cilindro, a base é um círculo de 2,4 metros de diâmetro, então o seu raio será também de 1,2 metros. Relativamente à altura do cilindro, se repararmos, o comprimento total da cisterna são 6,4 metros. Mas como temos, quer da parte esquerda, quer da parte direita, o raio, que será este comprimento aqui, o raio, e de igual modo do lado esquerdo, então teremos que retirar duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro, sendo que a altura do cilindro será 4 metros. Recorrendo às duas fórmulas, volume da esfera, volume do cilindro, podemos então dizer que o volume da cisterna é volume da esfera 4/3 vezes π vezes o raio, que é 1,2 ao cubo, mais o volume do cilindro, área da base, π vezes raio ao quadrado, área da base, π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, que descobrimos que era 4. Efetivamente, feitas as contas, dará 25,3 aproximadamente, porque pede um valor arredondado às décimas, 25,3 metros cúbicos. E está descoberto o volume da cisterna com arredondamento às décimas. Um segundo exercício. As bolas de ténis são vendidas em caixas cilíndricas nas quais cabem à justa 4 bolas de 3,3 cm de raio. Nas respostas às perguntas seguintes, indica os resultados arredondados às centésimas, ou seja, 2 casas decimais. Qual o volume de cada bola? Ora bem, o volume de cada bola é o volume de cada esfera. Bola que ali está considerando como esfera. Ou seja, será 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Feitas as contas, 150, arredondando a 2 casas decimais, 53 centímetros cúbicos. É só a aplicação da fórmula do volume da esfera. A linha B. Qual o volume da caixa não ocupado pelas bolas? Ora bem, é um daqueles casos que a tudo tira-se uma parte e fica-se com o resto. Quer isto dizer o quê? Que o volume não ocupado pelas bolas é o volume do cilindro retirando o volume das 4 bolas. Ok? Começamos então pelo volume do cilindro. O volume do cilindro será a área da base, π, vezes o raio ao quadrado. Porquê? Porque o raio será precisamente o raio da esfera que também temos ali, que será os 3,3. Vezes, e agora aqui as tensões de pormenor, a altura do cilindro são 4 vezes o diâmetro da esfera, ou seja, 8 vezes o raio, se quiseres pensar assim. Ou seja, será o diâmetro, que são 2 vezes o raio, aqui da primeira bola, mais o diâmetro, mais o diâmetro, mais o diâmetro. Como o diâmetro será 2 vezes 3,3, que são os 3,3 cm de raio, então quer dizer que o diâmetro será 6,6. Quer isto dizer o quê? Que a altura do cilindro será 4 vezes 6,6. Muito interessante aqui este exercício. Okay? Este será o volume total do cilindro. Ao volume do cilindro, teremos que retirar o volume das 4 bolas. Como já vimos na linha A, o volume de uma bola é 4/3 vezes π vezes raio ao cubo. Tirando então o volume das 4 bolas, dará 301,07
centímetros cúbicos, aproximadamente arredondando a 2 casas decimais. Ora bem, a linha C. Compara o volume da caixa não ocupado pelas bolas com o volume do cilindro. Para fazermos a comparação do volume da caixa não ocupado pelas bolas com o cilindro, temos que dividir o volume da caixa não ocupado pelas bolas, que já calculamos na linha B, que está aqui destacado aqui a vermelho. Então vou colocar aqui em numerador e vamos dividir pelo volume do cilindro. Também já tínhamos calculado aqui, que seria π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que já tínhamos visto que era 4 vezes o diâmetro. Se efetivamente, para termos a certeza qual a comparação que existe entre estes dois volumes, deverás utilizar o valor exato, não utilizar aproximações. Se efetivamente dividires estes valores que estão aqui, em cima no numerador, pelo volume do cilindro, constatarás que vai dar 1/3. Quer isto dizer que o volume da caixa não ocupado pelas bolas ocupa 1/3 do volume do cilindro. A linha D. Compara a área da superfície da caixa com a área da superfície de uma bola. Ou seja, vamos comparar a área do cilindro, a área total do cilindro, com a área da superfície de uma bola, a área da superfície esférica de uma bola, a área do cilindro com a área de uma bola apenas. Para tal, a área total do cilindro é a área lateral mais 2 vezes a área da base. E a área lateral prova-se que é o perímetro do círculo da base a multiplicar pela altura. Mais 2 vezes a área da base, π vezes raio ao quadrado. Ou seja, substituindo o raio por 3,3 e a nossa altura, que será então 4 vezes o diâmetro, como vimos há pouco, e o raio por 3,3, obtemos então a área total do nosso cilindro. A área da superfície esférica, fórmula que vimos no início deste vídeo, 4 vezes π vezes raio ao quadrado, ou seja, 4 vezes π vezes 3,3 ao quadrado. Dividindo então o resultado, temos a azul, que é a área total do cilindro, porque está amarelo, a área de apenas uma das bolas, a área de superfície esférica apenas uma das bolas, o que nos dá é 4,5. Quer isto dizer que a área da caixa é 4,5 vezes maior. E é tudo. Ficaram então aqui duas aplicações do volume da esfera e da área da superfície esférica que espero que te ajudem a resolver os teus exercícios. Até o próximo vídeo.